Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você que acompanha o Ministério Conectados na Palavra. Nós estamos dando início ao nosso curso de capacitação teológica avançada. Você que já é nosso aluno, você que já adquiriu o material, que já recebeu o seu certificado de participação, você vai começar agora a acompanhar as nossas videoaulas. E você que está vendo esse vídeo aqui, alguém te indicou, alguém compartilhou com você, ou você caiu de paraquedas aqui, fez uma busca no YouTube e viu esse vídeo, você tem a oportunidade também de nos acompanhar e, quem sabe, até receber o seu certificado do curso de capacitação teológica avançada. Vou deixar aqui no final, na descrição do vídeo, um link que você poderá falar comigo diretamente no WhatsApp e eu vou te passar então mais informações, tá bom? Vou falar em poucas palavras como que vai ser o nosso material, como que vai ser o nosso curso. Você que já fez sua inscrição, você já recebeu todo o material didático, as apostilas, os módulos. Serão 30 módulos diferentes, com cerca de 100, 120 aulas, mais ou menos, é o que nós tentaremos colocar aqui no YouTube, tá bom? Você vai nos acompanhar, porque essas aulas são gratuitas, não apenas quem adquiriu o curso, mas qualquer pessoa poderá assistir essas aulas, tá bom? Então, o que eu peço para você que compartilhe esse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, com o pessoal da tua igreja, manda, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nós estamos iniciando nesse vídeo a nossa matéria de introdução geral à Bíblia, tá? Esse curso é um curso avançado, mas durante o curso você poderá ter a oportunidade de também adquirir o nível básico e o nível médio. Então, vai assistindo, vai acompanhando, a gente vai dando mais esclarecimentos para vocês, tá bom? Esse modo de introdução geral à Bíblia está dividido em oito aulas. Você vai assistir agora a primeira aula e, posteriormente, você se inscrevendo aí no nosso canal, clicando no sininho para receber as notificações, você vai receber no seu celular sempre que nós colocarmos uma aula nova, tá bom? Mas, a princípio, a ideia é que nós passemos 2 semanas nesse módulo e posteriormente você vai ter então mais informações. Nós vamos dar início então à nossa primeira aula do módulo de introdução geral à Bíblia. Vou partilhar com você a minha tela e que Deus te abençoe. Ok, dando continuidade agora aqui na nossa tela, você vai começar agora, vamos dar início oficial às nossas videoaulas do curso de capacitação teológica avançada. Nosso curso que terá cerca de 30 módulos, mais de 100 videoaulas que você vai poder acompanhar semanalmente aqui no YouTube. Serão cerca de 2 a 3 aulas por semana, tá? São 30 módulos diferentes, como a introdução geral à Bíblia, que nós vamos iniciar agora. Você vai estudar cristologia, a doutrina da Trindade, a doutrina do pecado, a arqueologia bíblica, liderança cristã, entre outros módulos. Acompanha então a gente aqui e nós vamos dar início agora à nossa primeira aula do módulo Introdução Geral à Bíblia. Esse módulo está dividido em 8 aulas e você vai começar conosco a partir de agora. Antes de mais nada, eu vou só te pedir uma coisa. Esse vídeo ele é gratuito, essa aula é gratuita. Você não paga nada por ela, tá? Então, tanto você que já se inscreveu no curso, como você que ainda não se inscreveu, vai poder assistir todas as aulas gratuitamente. A gente só pede uma coisa: se inscreva no canal. Se inscreva, esse canal é novo. Nós abrimos esse canal para essas aulas do curso. Não temos ainda inscritos, então se inscreva aí, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente, ativa as notificações clicando aí nesse sininho para que toda vez que a gente lançar uma nova aula, você seja avisado e possa então acompanhar. Além de se inscrever no canal, eu vou te pedir que curte o vídeo. Se você gostou, curte. Se você não gostou, também tem uma opção aí de não curtir. Tem uma mãozinha aí para baixo, você pode clicar nela também. Comenta aqui nossa aula, tá? Manda aí o teu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, coloca aí nos comentários e na medida do possível a gente vai tentar responder. E principalmente compartilha esse vídeo, tá? Se você gostou, aquilo que a gente gosta, aquilo que é bom, a gente quer partilhar com os nossos amigos e irmãos em Cristo. Então eu te peço isso, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook,
com os irmãos da tua igreja. Se você realmente gostou, compartilha dessa força aí para o nosso canal crescer em Cristo cada vez mais. Vamos dar início então à nossa primeira aula do módulo Introdução Geral à Bíblia. Nós vamos falar sobre as evidências da inspiração da Bíblia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia sagrada é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Eu creio assim, mas quais são as evidências que nós temos disso? Não basta crer, não basta acreditar. Muitas vezes eu e você, que somos cristãos em Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo, precisamos mostrar evidências que aonde nós podemos basear a nossa fé. Segundo Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, traz um texto bem interessante. Ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. E eu vou fazer uma pequena pausa. É toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo Testamento. É toda a escritura. A escritura não é apenas aquilo que eu concordo ou deixo de concordar. Eu já vi muita gente criticando a Bíblia naquilo que ele discorda. Mas se eu creio na Bíblia, eu tenho que crer que toda ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar. Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qual a diferença entre inspiração e iluminação? São dois tópicos que nós precisamos entender. Qual a diferença entre inspiração e iluminação? A palavra inspiração, ela significa algo que é soprado por Deus, algo que saiu da boca de Deus. Eu creio que a Bíblia ela é inspirada, ou seja, a Bíblia é a real palavra de Deus, é o sopro de Deus, é algo que saiu da boca de Deus, apesar de ter a mão do ser humano, mas essa é a vontade de Deus. A inspiração é o processo pelo qual os escritos sagrados foram revestidos de autoridade divina, no que concerne à doutrina e à prática. É o revestimento divino que foi dado aos escritos e não aos escritores, que eram homens pecadores, assim como eu e como você. Contudo, os seus escritos foram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, eram homens, o apóstolo Pedro fala disso, né? Homens santos no sentido de serem separados, não que não tivessem pecado, mas santos no sentido de serem separados para trazer uma mensagem. Que mensagem? A mensagem que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Isso é inspiração, conceito de inspiração. É o processo pelo qual o Espírito Santo levou os profetas a escreverem aquilo que é a vontade de Deus. E isso é inspiração. E iluminação é o processo pelo qual o Espírito Santo me faz entender aquilo que é a palavra, a vontade de Deus. Quais são os três elementos da inspiração? Primeiro é a causa. Deus é a causa. Deus é a origem. O desejo de Deus de se comunicar com o ser humano é a causa da inspiração. Mas existe também a mediação humana. Deus faz uso do ser humano para transmitir a sua mensagem, como disse o apóstolo Pedro, homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, trouxeram o que hoje nós conhecemos como sendo a palavra de Deus. E além da inspiração, desses dois elementos, tem também a autoridade divina, que é a palavra, que diz que a palavra dos profetas são revestidas de autoridade divina. É puramente a palavra de Deus. Eu vou te pedir desculpas, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo. Estou vendo que está cortando um pouquinho aqui embaixo. Nos próximos vídeos esse problema será, então, corrigido. Quais são as características dos escritos inspirados? A inspiração, ela é verbal. Deus fala ao profeta. Em alguns momentos da Bíblia, Deus falou diretamente aos profetas, que, por sua vez, empregaram o seu vocabulário e o seu estilo próprio. A inspiração, ela é plena. Em que sentido? No sentido de que
não é apenas em partes, mas o total. Como diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada. E a inspiração ela é inerrante, ou seja, o que sai da boca de Deus não pode conter erros. Existem algumas evidências internas da inspiração da Bíblia. A Bíblia, é muito interessante que a Bíblia ela auto se confirma. Marcos capítulo 1, verso 22, por exemplo, diz assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Falando a respeito da doutrina de Jesus Cristo, as pessoas ouviam as mensagens de Cristo como tendo ele autoridade, porque aquela era a sua própria palavra. Nós entendemos que Cristo, ele é Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, e quer mais autoridade para falar da Bíblia do que o próprio Deus. Uma característica interessante da Bíblia é o que ela faz na nossa vida, é o que ela fez na minha vida, é o que ela fez na vida de muitas pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus ela é viva, queridos irmãos. Não é simplesmente um livro que fica na minha biblioteca, que fica na minha estante. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela corta corações, ela corta almas, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e ela transforma vidas. E eu tenho certeza que estou falando nesse momento para o coração de alguém que teve a sua vida transformada pela palavra de Deus. Essa é uma das maiores evidências de que o que está escrito nesse livro sagrado é realmente a palavra de Deus. Mas existem também evidências externas da inspiração da Bíblia, evidências de fora da Bíblia, como, por exemplo, a historicidade da Bíblia. Os artefatos arqueológicos, nós vamos estudar bastante isso um pouco mais à frente, quando estudarmos a arqueologia bíblica. Os documentos inscritos dão apoio à história bíblica. Eles comprovam a existência da escrita nos dias de Moisés, a história e a cronologia dos reis de Israel, até mesmo a existência de povos que até pouco tempo a história não confirmava, mas a Bíblia já falava desses povos e hoje é confirmado também pela história. Outra evidência interessantíssima da inspiração da Bíblia são as profecias, porque até o presente momento todas as profecias incondicionais da Bíblia, e quando eu falo profecia incondicional, eu falo de um momento em que alguma promessa de Deus não depende da vontade do ser humano ou do que o ser humano faz ou deixa de fazer. Todas as profecias incondicionais da Bíblia foram cumpridas. Algumas delas centenas de anos antes de se cumprirem. Como, por exemplo, se você estudar Daniel capítulo 9, você vai ver que Daniel capítulo 9, ele traz uma profecia muito interessante que fala a respeito do nascimento de Jesus, do Messias, do ungido. A natureza da concepção e do nascimento de Jesus, segundo o profeta Isaías, a explosão do conhecimento, da comunicação, segundo o profeta Daniel. E o mais interessante é saber que algumas dessas promessas foram cumpridas e outras se cumprem em nossos dias e algumas ainda irão se cumprir. E a principal delas é a profecia que o próprio Cristo fez quando disse aos seus apóstolos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a profecia, a principal profecia que nós podemos encontrar na Bíblia, é a profecia da volta de Cristo. A certeza que eu tenho da volta de Cristo é a certeza que eu tenho que as profecias da Bíblia todas se cumpriram e estão se cumprindo em seu devido tempo. E a influência da Bíblia?
nenhum outro livro na história da humanidade tem sido tão disseminado, nem exercido tão forte influência sobre o mundo do que a Bíblia. A Bíblia já foi introduzida em mais de 1000 línguas, abrange mais de 90% da população mundial. A Bíblia apresenta ao homem os mais elevados ideais que já pautaram a civilização. Outra característica interessante da Bíblia é a sua indestrutibilidade. No quarto século, início do quarto século, o imperador Diocleciano ele tentou exterminar a Bíblia. Ele emitiu um decreto no ano 303 que tirava a liberdade de culto dos cristãos. Foi a maior perseguição dos cristãos sob o Império Romano. Durou 10 anos, onde as escrituras foram destruídas, templos foram destruídos, os bens dos cristãos foram tomados, os cristãos foram mortos. E quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja de Deus crescia. O imperador Diocleciano tentou exterminar a Bíblia, mas não conseguiu. E durante muitos outros momentos na história da humanidade, nós vemos isso alguém tentando exterminar, acabar com a Bíblia e não conseguindo. E até hoje seguem ataques da parte de cientistas, de pessoas com um pensamento mais progressista e pessoas, líderes políticos, psicólogos, tentando desmerecer a importância da Bíblia, mas não conseguem. Porque o Senhor Jesus disse lá em Marcos capítulo 13, verso 31, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós cremos que a Bíblia, que esse livro que você tem na sua mão, na sua estante, na sua mesinha de cabeceira, não é um livro comum, é a palavra de Deus. E se você deseja conhecer mais sobre esse livro, continue conosco aqui nessas aulas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, clica no sininho para que você seja avisado quando nós postarmos a próxima aula, que será as características da canonicidade da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.